Bom, pessoal, nós vamos ver hoje a artrologia. Artrologia significa o estudo das articulações. Então, artro, articulação, logia, logos, estudo. Existem 3 tipos de articulações: aquelas que não têm movimento, aquelas que têm poucos movimentos e aquelas que têm amplos movimentos. Então nós temos as sinartroses, as anfiartroses e as diartroses. As articulações, elas se classificam segundo a natureza do tecido que se interpõe às superfícies dos ossos que vão constituí-las. Então nós temos fibrosas ou sinartroses, que são aquelas articulações unidas por um tecido fibroso. Então, não apresenta movimento. Geralmente, nós encontramos no crânio, que são as suturas. As cartilaginhas ou anfiartroses são aquelas que apresentam um tecido cartilaginoso, unindo então essas articulações. Então, elas apresentam um movimento limitado. Nós temos lá as costelas, que se articulam ao osso externo, as vértebras. Então, são articulações do tipo anfiartroses, que apresentam movimentos bem limitados. E temos também aquelas articulações chamadas sinoviais ou diartroses. Essas articulações, então, elas apresentam dentro da sua cavidade um líquido chamado sinóvia, produzido pela membrana sinovial. Então, esse líquido vai lubrificar essa articulação. A articulação, existe uma cavidade chamada cavidade articular. E isso faz com que a articulação sinovial ou de artrose tenha uma grande amplitude de movimentos. Então, existem vários tipos de exemplos. Nós temos articulação temporomandibular, temos articulação do cotovelo, do joelho, dos dedos, que são chamadas de articulações do tipo diartrose, que apresentam grandes movimentos. Então nós temos aí tipos de articulações. As fibrosas são as suturas, são as sindesmoses e são as gonfosas. As articulações cartilagíneas, que são a sincondrose, que tem uma cartilagem alina, e as sínfises, que tem uma fibrocartilagem. E as sinoviais, que apresentam uma cavidade preenchida pelo líquido sinovial. Vejamos então o primeiro tipo de articulação, que é uma articulação do tipo fibrosa ou sinartrose, que é aquela que não apresenta movimentos. A palavra sinartrose significa sim, junto, com, união, artron, articulação. Então, é uma articulação junta, bem unida. Então, é uma articulação imóvel. Elas são unidas por um tecido fibroso. Então, nós temos aqui as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. As suturas, nós temos ali a sutura coronal. A sutura coronal, ela é formada por um tecido fibroso. Então essa sutura está localizada no crânio. Então olha aqui a sutura coronal, esta aqui, formada pelo osso frontal e parietal. Então esses dois ossos unidos formam então a sutura coronal. Uma sindesmose é aquela articulação que apresenta um tecido conjuntivo fibroso, unindo dois ossos. Então nós temos aqui a articulação tíbio-fibular. Então vejam, a tíbia se unindo com a fíbula através de um tecido conjuntivo fibroso. Um outro exemplo é a articulação do osso rádio com a una.
Vejam que existe aqui um tecido fibroso unindo esses dois ossos. É a articulação rádio-ulnar. E nós temos as gonfoses. Gonfose só existe no dente com o seu alvéolo. Então, a articulação do dente com o alvéolo significa gonfose. Então, essa articulação ela é unida por um conjunto de fibras formada por um tecido fibroso que é chamada de ligamento alvéolo-dental. Então, são as fibras periodontais que ficam em volta aqui das raízes ou da raiz do dente. E essas fibras são formadas por um tecido fibroso. O dente, ele não tem mobilidade. Se tem um pouquinho só, muito pouco. A gonfose está aqui fazendo parte das articulações do tipo fibrosas. Ainda falando em articulação fibrosa, nós temos os tipos de suturas. Nós temos a sutura serrátil ou denteada, a sutura escamosa e a sutura plana. A sutura serrátil ou denteada são as suturas do crânio. A sutura escamosa, vocês vão ver, é a sutura do osso parietal com o osso temporal. E sutura plana é a sutura de uma forma linear que nós encontramos nos ossos nasais, se articulando entre si, e na sínfise púbica. Então estão aqui as suturas do tipo serráteis. Então nós temos aqui a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambidoide. A sutura lambidoide ela é formada pela junção do osso occipital com os dois parietais articulados, a sutura sagital pelos dois ossos parietais e a sutura coronal é formada pela junção do osso frontal com os dois parietais articulados. Então a sutura serrátil ou denteada, temos aqui então a sutura coronal, sagital e a lambidoide. Nós temos aqui uma vista lateral do crânio, mostrando aqui a articulação parietal com o osso temporal. Eles estão desarticulados justamente para a gente perceber aqui o seguinte. Vejo que o parietal ele tem aqui um desgaste às custas da lâmina externa. Ele é biselado às custas da lâmina externa, e o temporal ele é biselado às custas da tábua interna. Então, quando esses dois ossos se articulam, existe um perfeito encaixe entre eles, não apresentando assim aquela sutura denteada. É apenas um encaixe, como está aqui. Então o parietal é biselado às custas da tábua externa e o temporal às custas da tábua interna. Então nós temos aí a chamada sutura escamosa. Escamosa porque vem de escama do osso temporal. Aqui nós temos a sutura plana. Vejam que é uma sutura harmoniosa, é uma linha de união. Temos aqui um diagrama mostrando uma linha de união. Ela não é serrátil. Então nós temos aqui um corte, foi transferido para cá para mostrar então a união dos dois ossos nasais entre si, formando essa linha de união que é a sutura plana. Está aqui novamente os dois nasais articulados, formando então a sutura plana. Aqui nós temos as sindesmoses, a articulação da tíbia com a fíbula. Então é a sindesmose tíbio-fibular. Aqui a sindesmose
rádio ulnar e aqui novamente a sindesmose tíbio-fibular, que são exemplos de articulações fibrosas. E aqui nós temos a gonfose. Então a gonfose, ela só existe no dente. É a articulação do dente com o seu respectivo alvéolo. Então nós temos aqui a raiz do dente embutida dentro do seu alvéolo e o dente está preso aqui através de fibras, chamadas fibras periodontais, constituídas por um tecido fibroso. Então essas fibras, elas partem aqui do osso alveolar e se prende aqui na superfície da raiz, no cemento. Aqui é a mesma coisa. Então nós temos aqui articulações fibrosas, que é a gonfose. Aqui um exemplo, mostrando um prego enfiado aqui numa tábua, que é mais ou menos como se fosse aqui a articulação do dente no seu alvéolo. Não tem movimentos. Se a gente forçar esse prego aqui com a mão, a gente percebe um movimento muito pequeno, mas ela é considerada uma articulação do tipo fibrosa sem movimentos. As articulações cartilagíneas são aquelas cujos ossos são unidos através de uma cartilagem, que pode ser uma cartilagem hialina ou pode ser também uma fibrocartilagem. As articulações cartilagíneas, elas apresentam movimentos limitados, ou seja, elas são chamadas de anfiartrose. Anfi significa 2. Então é um pouquinho da fibrosa e é um pouquinho da sinovial. Então é uma articulação com poucos movimentos. Então nós temos aqui as chamadas sincondroses, que são aquelas articulações feitas através de uma cartilagem do tipo hialina. Então nós temos aqui na base do crânio o osso occipital se articulando aqui com esse outro osso, que é o osso esfenoide. Então a porção basilar do occipital, ela se articula aqui com a face posterior do corpo do osso esfenoide, formando aqui uma sincondrose esfeno-occipital. A união das costelas ao osso externo, a mesma coisa. Então aqui nós temos as costelas e aqui as cartilagens costais, que são cartilagens do tipo hialina. Veja que as costelas, elas apresentam um movimento limitado, mas ela não é uma articulação rígida como a sinartrose, porque se a pessoa sofrer com um traumatismo, então essas cartilagens não vão fazer com que as costelas muitas vezes se fraturem, porque elas vão servir de coxim. Então essas cartilagens vão amortecer esses choques, esses traumas. Nós temos as chamadas sínfises. Sínfises é aquela articulação cujo meio de união é feita através de um tecido fibrocartilaginoso, ou seja, então nós temos cartilagem junto com tecido fibroso. Então nós temos aqui, por exemplo, a união dos dois ossos do quadril através aqui dos pubis, formando a sínfise púbica. Então a sínfise púbica é um exemplo de uma articulação do tipo fibrocartilaginosa. É uma sínfise. O mesmo acontece aqui. Nós temos uma vértebra superposta a outra e entre elas temos aqui o disco intervertebral. Então o disco intervertebral, ele é um tecido fibrocartilaginoso. Ele é formado por um tecido fibroso mais cartilagem. E esta articulação
aqui das vértebras entre si, se denomina articulação intercorpo vertebral. Então nós temos aqui a sincondrose esseno-occipital, que é feita através de uma cartilagem hialina, que é a união do occipital com o senoide, aqui numa vista superior e aqui numa vista inferior. Então está aqui a sincondrose esseno-occipital. Numa radiografia do crânio, em fase de crescimento, nós temos aqui a porção basilar do osso occipital, se unindo aqui através de cartilagem hialina com a face posterior do osso essenoide. Esses dois ossos vão se unir, formando então a sincondrose esseno-occipital. Ainda não houve aqui a soldadura desses dois ossos, mas aqui nós temos então a chamada sincondrose esseno-occipital. Aqui um exemplo também de articulação cartilagínea, onde nós temos a cartilagem hialina, que é a articulação das costelas com o osso externo através das cartilagens costais. Aqui nós temos a articulação das vértebras entre si, e se interpondo entre uma vértebra e outra, nós temos aqui um tecido formado por fibrocartilagem, que é o disco intervertebral. Então nós temos aqui a articulação intercorpo vertebral, que é formado por uma cartilagem do tipo fibrocartilaginosa. Olha aqui a união dos dois pubis, e aqui a cartilagínea, articulação cartilagínea formada por uma fibrocartilagem. Vejamos agora aquelas articulações que apresentam uma grande amplitude de movimentos, que são as articulações sinoviais. Então, essas articulações sinoviais, para ela ter essa amplitude grande de movimento, elas apresentam no seu interior cavidades. Nós temos ali o menisco, ou disco articular, que se interpõe entre dois ossos e vai ter um espaço chamado supradiscal e infradiscal, que é a cavidade articular. Essa cavidade vai fazer com que tenha um espaço que esses dois ossos possam se movimentar livremente. E essas articulações, elas apresentam um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido, ele é produzido pela membrana sinovial, que atapeta internamente a cápsula articular. Então vejamos as articulações sinoviais. Então a articulação sinovial, ou também chamada de diartrose, são dotadas de grandes movimentos. Nós temos a articulação do joelho, articulação temporomandibular, articulação do cotovelo, dos dedos. Os elementos que entram na sua constituição são as superfícies ósseas, aqui revestida por cartilagem hialina. Veja aqui a articulação da ATM. Também tem aqui as superfícies ósseas revestidas por cartilagem hialina. Cápsula articular, que envolve as partes de contato dos ossos. Então nós temos aqui em volta dessa articulação a cápsula articular, que além de proteger a articulação, ela une essas duas extremidades ósseas. Veja aqui a cápsula articular da ATM, unindo aqui a mandíbula à base do crânio e ao mesmo tempo protegendo essa articulação. A membrana sinovial, ela tapeta internamente a cápsula articular
e ela tem lá um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial ele vai lubrificar as articulações do tipo sinovial. Líquido é secretado então pela membrana sinovial. Temos ainda os ligamentos intracapsular, que são ligamentos dentro aqui da articulação. Temos, por exemplo, aqui o ligamento cruzado anterior, cruzado posterior e ligamento extracapsular, que são os ligamentos colaterais. Então nós temos o fibular e o tibial. Então, ligamentos extracapsulares. O menisco articular está aqui. Ele serve para amortecer choques e dar concordância às articulações. Quando nós temos uma articulação constituída por dois ossos convexos, então esse menisco, ele fazendo parte aqui dessa articulação, ele vai fazer com que haja uma concordância entre esses dois ossos. A cavidade articular é essa cavidade aqui formada pelo menisco. Veja que o menisco ele tem aqui uma cavidade suprameniscal e aqui embaixo a cavidade inframeniscal, fazendo então com que haja um movimento amplo. Veja aqui a articulação escapulo-humeral. Nós temos aqui a cavidade glenoide da escápula e aqui a cabeça do húmero. E nós temos aqui um espaço, que é a cavidade articular. Então, uma vista anterior e posterior do joelho, onde a gente pode ver aqui as superfícies ósseas articulares, revestidas por cartilagem. Veja aqui os ligamentos colaterais, lateral e medial. Temos aqui o menisco, aqui os ligamentos cruzado anterior, posterior. Aqui numa vista posterior, a gente vai ver bem aqui o ligamento cruzado posterior, o menisco e aqui a cartilagem articular. Novamente aqui o joelho, mostrando todos esses elementos citados. Então, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial, ligamento cruzado anterior, aqui o ligamento colateral lateral e aqui o ligamento patelar. Veja aqui novamente a articulação escapulo-humeral, mostrando aqui a cavidade articular bem grande. Veja aqui a cabeça do húmero. Veja que ela é revestida, essa superfície óssea articular é revestida por uma cartilagem lisa, brilhante, que vai impedir o desgaste dessas duas superfícies. A cavidade glenoide, aqui da escápula, também é revestida por esse mesmo tipo de cartilagem, cartilagem hialina. Aqui uma vista anterior da articulação do ombro. Veja aqui os ligamentos, aqui as superfícies ósseas articulares. Então nós estamos enxergando tudo isso aqui porque foi removida a cápsula articular. Além desses ligamentos que unem esses ossos entre si, nós temos aqui a cápsula articular, que também une essas extremidades, e além de unir as extremidades, ela protege. E além de proteger essas extremidades, nós vimos que essa cápsula articular, ela apresenta no seu interior, atapetando toda a superfície interna da cápsula, a membrana sinovial, que vai segregar, vai produzir o líquido sinovial, que vai servir aqui de lubrificante. Aqui nós temos a cápsula articular,
da articulação temporomandibular, aqui as superfícies ósseas dessa articulação. Veja aqui o ligamento temporomandibular. Muito bem, com isso nós encerramos a artrologia, que é o estudo das articulações.